Jeremias, capítulo 33. Enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Assim diz o Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu, o Senhor é seu nome. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe, a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vocês derrubaram as casas desta cidade e até o palácio do rei a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos inimigos. Esperam lutar contra os babilônios, mas os homens desta cidade já estão praticamente mortos, pois, em minha ira ardente, decidi destruí-os. Abandonei-os por causa de toda a sua maldade. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhe darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel à sua terra e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei de suas maldades contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Então esta cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou. Assim diz o Senhor: vocês disseram, esta é uma terra desolada, onde não há mais pessoas nem animais. Contudo, nas ruas vazias de Jerusalém e das outras cidades de Judá serão ouvidos novamente os sons de alegria e de riso. As vozes felizes de noivos e de noivas voltarão a ser ouvidas, e também os cânticos alegres dos que trazem ofertas de gratidão ao Senhor. Cantarão: deem graças ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Pois eu restaurarei a situação desta terra ao que era no passado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Embora hoje esta terra esteja desolada e não tenha pessoas nem animais, um dia voltará a ter pastos para os quais os pastores levarão seus rebanhos. Os pastores voltarão a contar seus rebanhos nas cidades da região montanhosa, nas colinas de Judá, no Neguebe, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e em todas as cidades de Judá. Eu, o Senhor, falei. Virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá todo o bem que lhes prometi. Naquele dia e naquele tempo, levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia, Judá será salvo, e Jerusalém viverá em segurança. E este será seu nome: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel. E sempre haverá sacerdotes levitas para me oferecer holocaustos, ofertas de cereais e sacrifícios. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: assim diz o Senhor: se alguém conseguisse anular minha aliança com o dia e com a noite, de modo que um não viesse depois do outro, então se anularia minha aliança com meu servo Davi. Só então deixaria de haver um descendente para reinar em seu trono. O mesmo se aplica à minha aliança com os sacerdotes levitas que me servem. Como não se pode contar as estrelas no céu nem medir a areia na beira do mar, assim também tornarei incontáveis os descendentes de meu servo Davi e os levitas que me servem. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Você observou o que o povo anda dizendo? O Senhor escolheu Judá e Israel e depois os abandonou. Desprezam meu povo e dizem que não deve ser considerada nação. Mas assim diz o Senhor: como não anularei minhas leis que governam o dia e a noite, o céu e a terra, assim também não rejeitarei meu povo. Jamais abandonarei os descendentes de Jacó e de meu servo Davi, nem mudarei o plano de que os descendentes de Davi governem os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, eu os restaurarei à sua terra e terei compaixão deles. Jeremias, capítulo 34. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todos os exércitos dos reinos que ele governava e lutou contra Jerusalém e contra as cidades de Judá. Naquela ocasião, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor. Vá a Zedequias, rei de Judá, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. Você não escapará das mãos dele, mas será capturado e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. Então será enviado para o exílio na Babilônia. Ouça, porém, esta promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: você não morrerá na guerra.
mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra de seus antepassados, os reis que o precederam. Chorarão por você e lamentarão: que tristeza, nosso rei morreu. Eu decretei isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Zedequias, rei de Judá. Nessa época, o exército babilônio cercava Jerusalém, Laquis e Azeca, as únicas cidades fortificadas de Judá que ainda não tinham sido conquistadas. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor depois que o rei Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse suas escravas e seus escravos hebreus. Ninguém devia manter em escravidão alguém de seu próprio povo. Os oficiais e todo o povo tinham obedecido à ordem do rei e libertado cada um de seus escravos. Mas depois mudaram de ideia. Tomaram de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigaram a ser escravos novamente. Então o Senhor lhes deu esta mensagem por meio de Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz uma aliança com seus antepassados muito tempo atrás, quando os livrei da escravidão no Egito. Disse-lhes que todo escravo hebreu deveria ser liberto depois de servir durante 6 anos. Contudo, seus antepassados não me deram ouvidos nem me obedeceram. Há pouco tempo, vocês se arrependeram e fizeram o que era certo aos meus olhos. Libertaram os escravos e fizeram comigo uma aliança solene no templo que leva meu nome. Agora, porém, voltaram atrás em seu juramento e profanaram meu nome ao pegar de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigar a ser escravos novamente. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram e não libertaram seu povo. Por isso lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, doença e fome. Vocês serão objeto de horror para todas as nações da terra. Porque não cumpriram os termos de minha aliança, eu os cortarei ao meio, como vocês cortaram o bezerro e caminharam entre as duas partes para confirmar seus votos. Sim, cortarei ao meio todos que se comprometeram com a aliança, quer sejam oficiais de Judá e de Jerusalém, oficiais do palácio, sacerdotes ou gente comum. Eu os entregarei a seus inimigos, e eles os matarão. Seus corpos servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus oficiais ao exército do rei da Babilônia. E, embora tenham se retirado de Jerusalém por um tempo, chamarei de volta os exércitos babilônios. Eles lutarão contra a cidade, a conquistarão e a queimarão de alto a baixo. Farei que todas as cidades de Judá sejam destruídas e que ninguém mora nelas.